Predestinados. Por Robert Charles Sproul. Na sua carta aos Romanos, Paulo menciona a predestinação em estreita proximidade com a presciência de Deus, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos, capítulo 8, verso 29. Os cristãos que procuram ser bíblicos em seu pensamento devem ter uma doutrina da eleição e predestinação. Esses conceitos não foram inventados por Agostinho no seu debate com Pelágio, ou por Lutero no seu debate com Erasmo, nem por Calvino no seu debate com Pigius, nem por Eduardes no seu debate com Chube. Esses conceitos de eleição e predestinação são encontrados no texto da Escritura. Se você realmente quiser ser bíblico como cristão, cabe a você a responsabilidade de se ter a doutrina bíblica da predestinação e da eleição, e a nenhuma outra construção. Ao longo da história da Igreja, um dos pontos de vista mais populares referentes à eleição ou predestinação tem sido a visão presciente. Presciência significa a presciência ou conhecimento do que acontecerá. Segundo essa visão, já que Paulo fala em Romanos primeiro de saber de antemão, presciência, e depois da predestinação, é evidente que o ato divino da eleição ou predestinação deve, de algum modo, apoiar-se na sua presciência. A visão presciente afirma que Deus contempla a linha do tempo e sabe que algumas pessoas aceitarão a oferta do Evangelho e outras não. Em outras palavras, alguns cooperarão com a graça que Deus disponibiliza, enquanto outros a rejeitarão. Com base na sua presciência, Deus então escolhe ou elege para a salvação aqueles que, segundo seu conhecimento prévio, aceitarão o Evangelho. Essa visão não pode ser harmonizada com Romanos 8, muito menos com a Romanos 9, tampouco consegue explicar a doutrina da eleição. Ela simplesmente a nega ou tenta contomá-la. A doutrina da eleição soberana nos é odiosa por natureza. Em Romanos 8, a expressão de antemão, conheceu, precede as palavras eleição e predestinação, porque Deus nunca elege números sem nome e sem rosto. Ele elege pessoas. Portanto, Deus conhece aqueles que ele elege. A predestinação deve estar relacionada a essa presciência divina como a base sobre a qual Deus sabe o que ele pretende fazer. Como Deus, até mesmo na sua transcendente majestade, tem a capacidade de conhecer o fim a partir do início. Como é possível que Deus tenha conhecimento de coisas futuras? Deus não tem uma bola de cristal que lhe informa de antemão as decisões que tomaremos. Em vez disso, Deus conhece o futuro porque é Ele quem ordena. Ele conhece o seu plano de antemão, e Ele o conhece com certeza, pois foi Ele quem o decretou. Esses decretos não se baseiam em nenhuma condição humana que Deus prevê. Na verdade, se Deus olhasse para o futuro para examinar as reações futuras das pessoas, a única reação dos seres humanos caídos à sua graça seria a descrença. As pessoas não são eleitas por causa de sua fé, mas são eleitas para ter fé. A fé em si é resultado da graça eletiva de Deus. Estamos começando a analisar a doxologia de Pedro, que não deve ser isolada da sua saudação anterior. Sempre que o apóstolo Paulo fala da doutrina da eleição, ele não o faz com ira ou hostilidade. Antes se regozija nela e dá a glória àquele que sempre deve ser glorificado, a Deus apenas. Portanto, não é por acaso que Pedro inicia sua epístola com essa declaração de doxologia: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa descrevendo Deus como sendo Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Predestinados. Por Robert Charles Sproul.